Olá, futuro sargento paulista, beleza? Seja bem-vindo, bem-vinda à Central dos Números em mais uma edição extra aqui no canal. No vídeo de hoje, vou resolver com você a prova de matemática e raciocínio lógico do concurso para sargento da Polícia Militar de São Paulo, que aconteceu agora em 2023 para entrada em 2024, mais uma prova organizada pela Fundação VUNESP. Aquele salve ao Whindersson. Whindersson, muito obrigado por ter enviado a prova para a gente disponibilizar aqui no canal. Quem fez essa prova? Fez essa prova? Você fez essa prova? Se você fez essa prova, deixa aqui embaixo o que você achou da prova. Desnecessária? Ô, provinha trabalhosa essa, hein? A VUNESP se superou dessa vez. Não são questões tão difíceis, mas são questões, muitas delas, trabalhosas. Se você não conhece o nosso trabalho, se você, falar em trabalhoso, né? Se não conhece o nosso trabalho aqui na Central dos Números, veja, por exemplo, esse vídeo que vai aparecer aqui agora. A gente tem várias provas desse concurso de sargento da Polícia de São Paulo que servem para você se preparar para a próxima prova. Combinado? O vídeo vai ser longo, então não tem necessidade de ver tudo de uma vez. Pausa, guarda o vídeo, manda no WhatsApp e depois você vai vendo aos poucos, tá bom? Porque vai ser um vídeo longo, são muitas questões. Combinado? Vamos direto ao ponto, então. Ativa os neurônios, neurônios ativados, vem comigo. Primeira questão, lembra, deixa o like aí no vídeo, por favor. Uma escola aplicou provas de 3 disciplinas para um processo de seleção. No total foram 252 provas de português, 180 provas de matemática e 270 provas de inglês para corrigir. Todas essas provas devem ser distribuídas para que professores as corrijam, de modo que cada professor deve pegar provas de uma única disciplina e todos os professores devem pegar o mesmo número de provas. O número mínimo, o menor número de professores que devem ser chamados para essa tarefa é qual? Então, olha só, o problema te deu, é uma questão de MDC. Como é que eu sei? Eu vi a aula que eu mesmo dei. Nessa aula aqui, ó, você consegue aprender a diferenciar questões de MNC e MDC. O problema te deu palavra-chave. Ele quer pegar o mesmo número de provas e quer um número mínimo de professores. Qual que é o pulo do gato aqui? Ele deu para a gente informações sobre as provas, mas ele quer o número mínimo de professores, né? Então, para você ter o menor número de professores, esses professores vão ter que corrigir o maior número de provas, concorda? Quanto mais provas os professores corrigirem, menos professores serão necessários. Então, aí está o pulo do gato da questão, para você ver que era uma questão de MDC. O menor número de professores vai ser obtido se cada um receber o maior número de provas. Então, é o maior número de provas e é o mesmo número, é o máximo divisor comum. Calcula o MDC entre 252, 180 e 270. Para calcular o MDC, você vai fatorar os números, vai dividir esses números pelos números primos, que são capazes de dividir os 3 valores ao mesmo tempo. Os 3 números são pares, divide por 2. Fazendo a divisão por 2, você vai ter 126, né? 252 por 2, 126, 180 por 2, 90, 270 por 2, 135. Tem um ímpar, não dá para dividir por 2. Dá para dividir por 3? Dá, ó, 2 mais 1, 3, 3 mais 6, dá 9. 9 é divisível por 3, então esse número pode ser dividido por 3. 90 dá para dividir por 3, 135 também dá para dividir por 3. Então, vamos dividir por 3. Dividindo esses números por 3, a gente vai ter 42, 30 e 45. De novo, os 3 valores podem ser divididos por 3, divide por 3 de novo, né? Aí vai ter 14, 10 e 15. Tem algum número inteiro que é capaz de dividir o 14, o 10 e o 15 ao mesmo tempo? Não. Se não tem, terminou aqui a nossa fatoração. O nosso MDC vai ser 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, cada professor vai corrigir 18 provas. É isso que ele quer saber? Não! Ele quer saber o número de professores. Para saber o número de professores, a gente vai pegar o total de provas e dividir pelo número de provas que cada professor vai corrigir. Então, soma as provas, 252 mais 270 mais 180. Isso vai dar 702 provas, certo? Agora,
divide esse tanto de prova pelas 18 provas que cada professor vai corrigir. 702 dividido por 18, aí sim dá 39. Serão necessários 39 professores para corrigir esse tantão de prova. Então essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas aqui na Central dos Números. Ficou com dúvida ou tem alguma pergunta, alguma sugestão? Pode deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. O seu comentário é sempre bem-vindo. Fechou? Bora para a próxima. Questão de MMC. Em certo ano, a partir de certo dia, Paulo atendeu clientes em 2 bairros vizinhos, Porto e Estação. Paulo visitou o bairro Estação a cada 6 dias e visitou o Porto a cada 14 dias. Dia 11 de maio foi o terceiro dia desse ano que Paulo fez visita, no mesmo dia, aos 2 bairros, ou seja, visitou em um dia comum. E no dia seguinte ao 7º dia do ano em que ele visitou, no mesmo dia, os 2 bairros, ele entrou de férias por 45 dias. Ficou confusa essa frase, né? No dia seguinte ao 7º dia do ano em que ele visitou, no mesmo dia, os 2 bairros, ele entrou de férias por 45 dias. A gente volta nisso aqui daqui a pouco, tendo voltado a trabalhar que dia. Então, vamos lá. Quando que ele vai visitar os 2 bairros ao mesmo tempo? A primeira vez que ele vai visitar os 2 bairros ao mesmo tempo vai ser no MMC, entre 6 e 14. Então, primeira coisa, calcula o MMC entre 6 e 14. Para calcular o MMC, você vai fatorar usando os números primos, aí você pode dividir qualquer um dos dois, beleza? Os dois são pares, divide por 2. 6 divide por 2, 3. 14 por 2, 7. Divide agora por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Divide por 7. 7 dividido por 7 dá 1. Então, o MMC vai ser 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Beleza. Isso significa que ele vai visitar os 2 bairros ao mesmo tempo a cada 42 dias. Visita os 2 bairros ao mesmo tempo a cada 42 dias. Beleza? É a terceira vez que ele visitou os 2 bairros no mesmo dia foi no dia 11 de maio. Aqui, ó. Dia 11 de maio foi o terceiro dia desse ano que Paulo fez visita no mesmo dia aos 2 bairros. Beleza. Aí, no dia seguinte ao 7º dia do ano que ele visitou no mesmo dia os 2 bairros. Então, ele visitou no terceiro dia, no dia 11 de maio. Ele entrou de férias na 7ª vez que ele visitou os 2 bairros ao mesmo tempo. É isso que está falando essa frase aqui, ó. No 7º dia em que ele visitou, no mesmo dia, os 2 bairros. É que tem dia, então a frase ficou meio confusa. Eu, pelo menos, achei essa frase confusa. Você achou? Eu achei. Né? Então, ele quer aqui a 7ª vez que ele visitou esse bairro. Né? Então, a gente tem que saber que dia que era essa 7ª vez. No dia seguinte, ele entrou de férias, depois somar mais 45 dias. Então, a gente vai somar aqui de 42 em 42 dias. Começa de 11 de maio. Terceira visita, 11 de maio. Maio é um mês que tem 31 dias. Quarta visita vai ser 42 dias depois do dia 11 de maio. De 11 de maio para chegar em 31 de maio, né? No último dia de maio, tem que acrescentar 20 dias, né? 20 mais 11, 31. Para 42, faltam 22, certo? 20 mais 22 dá 42. Então, terminou maio com 20 dias, acrescentei mais 22 dias. Começa o outro mês, que é junho. Então, ele fez a quarta visita no dia 22 de junho. Junho tem 30 dias, acrescenta mais 42 dias para fazer a quinta visita. Terminou junho, 22 para 30, faltam 8, né? Aí vem julho. Julho tem 31 dias. 31 mais 8 dá 39, não chega nos 42. Então, terminou julho. Para dar 42, 39 para 42, 42 menos 39, sobram 3, né? Então, 3 de agosto ele fez a quinta visita. Agosto também tem 31 dias. Soma mais 42. De 3 para 31, faltam 28 dias, né? 31 menos 3, 28. 28 para 42, faltam 14. Então, terminou agosto com 28 dias, mais 14 dias para dar os 42. Agosto, setembro, né? Então, vai dar dia 14 de setembro. Beleza.
Setembro tem 30 dias. Na sétima visita, vai ser 42 dias depois do dia 14 de setembro. 42 para terminar setembro, faltam 16 dias. 42 menos 16, 26. Então vai ser no dia 26 de mês depois de setembro, 26 de outubro. Fez a sétima visita no dia 26 de outubro. Entrou de férias no dia seguinte. Aqui, ó. No dia seguinte ao sétimo dia, então, no dia seguinte, no dia 27 de outubro, entrou de férias. Beleza. Aí voltou a trabalhar, ficou de férias por 45 dias, voltou a trabalhar 45 dias depois. Então tem que somar 45 dias aqui. Outubro tem 31 dias. Para terminar outubro faltam 4 dias, certo? Terminou outubro, ainda faltam 41 dias. Outubro tem 31, novembro tem 30, então aqui 30 mais 4, 34, faltam 11 dias. Então, mais 11 dias para dar 45, né? Vai dar dia 11 de dezembro. Ele vai voltar a trabalhar no dia 11 de dezembro. Essa é a resposta dessa questão. Se eu tivesse na prova, eu resolveria a questão assim. Se você tem mais facilidade na matemática, você poderia calcular esse tanto de dia aqui de uma vez, né? Então, terceira visita até chegar na sétima, tem que somar 1, 2, 3, 4 vezes 42. 4 vezes 42 dá 168 dias. Depois, soma os meses de maio até outubro, né? Então, vai somando os meses até chegar a um número perto de 168. Então, terminou maio, 20 dias, né? Porque estava 11 de maio para 31, faltam 20. Depois, junho, 30, julho, 31, agosto 31, setembro 30, outubro 31. Fazendo essa soma, né? Então, na hora da prova você podia ir somando aos poucos, você ia chegar em 173, ou seja, ele ia fazer a sétima visita dentro de outubro. Quando em outubro? Faz 173 menos 168, 5 dias. Então, 31 de outubro menos 5, 26 de outubro. Ia chegar aqui, né? Aí entrava de férias de 27 e acrescentava mais 45 dias. Então, esse raciocínio aqui é um pouquinho mais rápido do que isso, beleza? Os dois dão certo, escolha o mais fácil. Combinado? Questão trabalhosa. Concorda? Era difícil? Não, trabalhosa. Vamos para mais uma, questão 23. Questão de razão com conjuntos. Uma empresa tem 308 funcionários formados em administração ou economia, com alguns deles tendo formação nas duas áreas. A razão, a divisão entre o número de administradores e o número de economistas dessa empresa é 1/5, mas se considerarmos apenas os funcionários com uma única formação, essa razão passa a ser de 1/9. O número de funcionários dessa empresa que possuem formação em administração e economia é qual? Que é o número de funcionários que está aqui. Então, a gente tem dois conjuntos, os administradores e os economistas. Tem pessoas que fizeram as duas coisas, que são administradoras e economistas. O problema disso é que, quando você faz a razão das pessoas, dos funcionários, com uma única formação, então, se você fizer a razão entre essas pessoas aqui e essas pessoas aqui, ó, né, sem levar em conta a interseção, sem levar em conta em x, a razão vai ser 1/9. Então, o número de pessoas que é só administrador vai ser 1 vezes a constante de proporcionalidade. O número de pessoas que vai ser só economista vai ser 9 vezes a constante de proporcionalidade, porque a razão é 1/9. Se eu dividir esse número por esse, o resultado vai dar 1 sobre 9, né? Porque eu vou simplificar k com k. Né? Então, o k é a constante de proporcionalidade, porque a gente está tratando de uma proporção, de uma razão em proporção. Combinado? Aí, agora passa para a proporção anterior. Se você fizer a razão de tudo, de administradores por economistas, o resultado vai dar 1/5. Então, vamos fazer essa razão. Se eu pegar aqui ó, o conjunto azul todo, 1k mais x, e dividir pelo conjunto vermelho todo, 9k mais x, o resultado vai dar 1/5. Né? Na verdade, eu fiz aqui outro raciocínio antes, né? Eu fiz aqui a continha do total de pessoas, né? Então, o total de funcionários da empresa, 1k mais x mais 9k, dá 308 total de funcionários da empresa. Né? Isso vai dar 1k mais 9k, 10k, 10k mais x é igual a 308. Agora eu vou fazer o raciocínio que eu propus. Então, vou pegar o conjunto azul, 1k mais x,
dividir pelo 9K mais X. Por que eu estou fazendo isso? Porque ele falou que a razão é a divisão. Divisão entre administradores, conjunto azul, 1K mais X, pelo conjunto amarelo, economistas, 9K mais X, isso vai dar 1/5, certo? Só fazer continha agora. O 5, você multiplica aqui ó, como se fosse um x. Então, você vai fazer 5 vezes 1K, 5K. 5 vezes x, 5x. Isso vai ser igual a 9K, 1 vezes 9K, 9K, 1 vezes x, dá x. Né? Passa tudo que tem x de um lado para um lado, tudo que não tem x para o outro lado. Então, vou passar esse x para cá negativo, 5x menos x dá 4x. 5K passa para cá negativo, 9K menos 5K, 9 laranjas menos 5 laranjas, 4 laranjas. Beleza? Passa esses 4 que está multiplicando para cá dividindo, vou simplificar 4 por 4, então vou ficar com x é igual a k. X é igual a k. Se x é igual a k, eu quero saber pessoas que possuem formação em administração e economia. Eu quero saber x, então eu vou substituir o k. Onde tiver k, vou colocar x. Beleza? Esse k aqui, ó, vou substituir por x. 10 vezes x mais x igual a 308. 10x mais 1x, 11x. 11x é 308, x vai ser 308 dividido por 11. 308 dividido por 11, 28. Corre para abraço. 28 são as pessoas que formaram em administração e economia. Beleza? Tem as duas formações. Então, a questão de razão e proporção com conjunto. Né? Então, a VUNESP associou conceitos nessa prova para tornar as questões um pouco mais trabalhosas. Beleza? Próxima questão. Questão super trabalhosa de porcentagem. Uma campanha para arrecadação de leite contou com a participação de todos os 200 alunos de uma escola e cada um trouxe pelo menos uma caixa de leite. Foram 4 dias de campanha e, no primeiro dia, apenas alguns alunos contribuíram, trazendo 2 caixas de leite cada um. Vamos para aqui. Alguns alunos contribuíram. Sabe quantos? Não. Então, fala que X alunos contribuíram. Como ele vai tratar de porcentagem depois, fala que X% dos alunos, X% de 200, levou 2 caixas de leite. Então, no dia 1, X% de 200 alunos doaram 2 caixas de leite. X% de 200 é X% vezes 200. Então, coloquei aqui, ó, X dividido por 100 vezes 200. Simplifica esses dois zeros com esses dois zeros, vai sobrar 2 vezes x, 2x. Então, eu tenho que 2x alunos, cada um doou 2 caixas de leite no dia 1. Beleza, continua a leitura. No segundo dia, 40% dos alunos que ainda não tinham contribuído trouxeram 3 caixas cada. E metade de quem já tinha contribuído trouxe mais uma caixa cada. Então, para de novo. Foram, no segundo dia, 40% dos alunos que não tinham contribuído. Tinham 200 alunos no total, 2x contribuíram. Quantos não contribuíram? 200 menos 2x. Então, eu tenho que 40% de 200 menos 2x alunos levaram 3 caixas. Dia 2, 40% de 200 alunos menos 2x que já contribuíram levaram 3 caixas cada. Fazendo essa continha, né? 40% de 200 é 0,4 vezes 200. 0,4 vezes 200 dá 80. 0,4 vezes 2x, 0,8x. Então, eu vou ter que 80 menos 0,8x alunos, cada um contribuiu com 3 caixas de leite. E metade de quem já tinha contribuído, 2x alunos. Metade 2x, 2x dividido por 2 dá x, né? X alunos levaram mais uma caixa, cara. Trouxe mais uma caixa. Beleza. Passa para o terceiro dia. No terceiro dia, 20% dos alunos que já tinham contribuído com exatamente 2 caixas trouxeram mais uma caixa cada. Então, era metade desses alunos aqui. X alunos levaram mais uma caixa. Né? Então, 20% de X alunos, que vai dar 20 dividido por 100, 0,2. 0,2x levou mais uma caixa. 20% dos alunos que já tinham contribuído com 2 caixas. Quem tinha contribuído com 2 caixas? Esses 2x. Só que esses 2x no dia 2 levaram x, a metade levou mais uma caixa. Então, sobrou só a outra metade tendo levado 2 caixas. Né?
Então, 20% da outra metade, 20% de x, né, o que dá 0,2x, levou uma caixa. Beleza. E 10% dos alunos que ainda não tinham contribuído trouxeram uma caixa cada. Então, é 10% do total de alunos menos esses aqui que já tinham contribuído, menos esses aqui que já tinham contribuído, certo? Então, vai dar 200 menos 2x, menos 80, menos 0,8x. Menos, aqui tem que estar antes dos dois valores, beleza? Então, por isso que eu coloquei entre parênteses. Então, 10% é 0,1, né? 200 menos 80, 120, menos 2x menos 0,8x. Menos com menos vai dar mais, vou ter menos 2x mais 0,8x vai dar menos 1,2x. Então, eu vou ter 0,1 vezes 120 menos 1,2x. 0,1, 10% de 120 é 12. 0,1 vezes 1,2 vai dar 0,12x. Beleza? Então, 12 menos 0,2x levaram uma caixa. No quarto dia foi doado um total de 80 caixas pelos 27 alunos que até esse dia ainda não tinham contribuído. Quem não tinha contribuído? 200 menos esses, menos esses aqui. Né? Na verdade não. Eu já tinha calculado aqui, né? Quem não tinha contribuído eram esses aqui, 200 menos 2x menos 80. Só que 10% levaram, então sobrou 90% desses aqui, beleza? Então é muito grande a questão, eu acabei confundindo o raciocínio aqui, que eu falei para você. Então olha só, no terceiro dia, 10% de quem não tinha levado contribuiu. Então, quem continuou não tendo levado? 90%, né? 100% menos 10, 90% desse valor aqui, né? Que é isso aqui, 120 menos 1,2x, né? Quando eu resolvi essa continha, eu cheguei em 120 menos 1,2x. 90% de 120 menos 1,2x, isso dá 27 alunos. Né? No quarto dia foi doado um total de 80 caixas pelos 27 alunos que até esse dia não tinham contribuído. Então, os 27 alunos correspondem a 90% desses alunos, certo? 90% 0,9, 0,9 vezes 120, pode usar o truque dos 10%, né? 10% de 120 é 12, então 90% vai ser 120 menos 12, que dá 108. 0,9 vezes 1,2, 1,08. Beleza? Eu vou ter 108 menos 1,08x é igual a 27 alunos. Passo 27 para cá negativo, menos 1,8x para cá positivo. 108 menos 27 dá 81. X vai ser 81 dividido por 1,08. Fazendo a divisão, você vai chegar em x igual a 75. Descobriu aí o número de alunos, o valor de x, né, que corresponde a um número de alunos. Agora dá para calcular o número de caixas de leite. Basta sair multiplicando todos os x por onde tiver x, coloca 75. No dia 1, quantas caixas de leite tiveram? 2x alunos, cada um levou 2 caixas. 2 vezes 75, 150. 150 vezes 150 alunos, cada um levou 2 caixas. 150 vezes 2, 300 caixas no primeiro dia. Aqui, ó, 80 menos 0,8x, né? Então vai ser 80 menos 80% de x, 10% é 7,5, 20% é 15. Então vou ter 75 menos 15 que dá 60. Então vou ter 80 menos 60, certo? 80 menos 60 dá 20. 20 alunos, cada um levou 3 caixas, 20 vezes 3, 60. X alunos levaram uma caixa, então 75 alunos, cada um levou uma caixa, 75 caixas. Aqui, 0,2x, 20% de x, 15 alunos levaram uma caixa, 15 caixas. Aqui, 12 menos 0,12x, então você vai ter 0,12 vezes 75 dá 9, então 12 menos 9, 3. 3 alunos levaram uma caixa cada, 3 vezes 1, 3. 27 alunos levaram um total de 80 caixas, ainda bem que ele já deu aqui. Então, total de caixas levadas, 300, mais 60, mais 75, mais 15, mais 3, mais 80. Soma essa bagaça toda, 533. Essa é a resposta dessa questão.
Essa seria uma questão que na hora da prova eu faria depois. Enunciado gigante, é tipo questão do Enem essa aqui, né? Questão muito grande, que exige um raciocínio passo a passo, então exige muita atenção esse tipo de questão. Viu que é muito trabalhosa, passa para a próxima e depois, se der tempo, você volta nela. Combinado? Era difícil? Não, mas tinha que ter muita atenção para não esquecer nenhum detalhe. Combinado? Vamos para mais uma? Tá entendendo? Espero que sim, hein? Não estou fazendo continha passo a passo aqui, porque senão o vídeo vai ficar maior do que ele já vai ficar. Beleza? Se inscreve no canal, já está inscrito, inscrita? Não perca as nossas atualizações, se inscreve aí. O refil de certo produto é envasado por máquinas idênticas, cada refil contendo 240 ml. Certo dia, 5 dessas máquinas funcionaram por 10 horas no envase do produto, e no dia seguinte, 12 máquinas funcionando por 5 horas envasaram 960 litros a mais que a produção do dia anterior. Em uma hora, o número de refis envasados por cada uma dessas máquinas é quanto? Questão de regra de 3 composta. Condição inicial: 5 máquinas funcionando por 10 horas fazem o quê? 5 máquinas trabalham 10 horas para quê? O para quê coloca separado, para produzir X litros de um líquido, né? Beleza. Depois, 12 máquinas trabalham 5 horas para quê? Para produzir 960 litros a mais que o dia anterior. Então, é a produção do dia anterior, X, mais 960. Macete da regra de 3 composta. Pega a linha de cima, multiplica pelo para quê de baixo. Pega a linha de baixo, iguala. A linha de baixo multiplica pelo para quê de cima. Beleza? Então, você vai fazer 5 vezes 10 vezes x mais 960. 5 vezes 10 vezes x mais 960, lembrando que isso tem que estar multiplicando tudo isso, então coloco isso entre parênteses. Isso vai ser igual a 12 vezes 5 vezes x. 12 vezes 5 vezes x. Beleza? Fazendo continha, 12 vezes 5, 60, 5 vezes 10, 50. 50 vezes x, 50x, 50 vezes 960, coloquei aqui, 50 vezes 960, né? Ok, vai facilitar o cálculo aqui. Esse 50x positivo passa para cá negativo, 60x menos 50x dá 10x, vai ser igual a 50 vezes 960, pego 10, está multiplicando, passo para cá dividindo, né? Então vai sobrar, vou simplificar esse zero com esse zero, vai sobrar 5 vezes 960, beleza? 5 vezes 960 é o total, né? Então o resultado vai dar 5 vezes 960. Não vou multiplicar, por quê? Ele quer saber o número de refis envasados por cada, em uma hora, número de refis envasados por cada uma dessas máquinas. Então a gente calculou x, a gente calculou aqui, ó, o total de 5 máquinas em 10 horas. Para calcular quanto cada máquina produz em uma hora, eu vou pegar o total produzido e dividir pelo número de máquinas e pelo tanto de horas. Então, eu vou fazer 5 vezes 960 dividido por 5 dividido por 10. Né? 5 vezes 960, o valor de x, a produção total, dividido pelo número de máquinas vezes o tanto de horas que elas trabalharam. Assim, a gente calcula o número de litros produzidos por hora. Tá vendo que não precisava fazer a continha? Por quê? Você vai simplificar esse 5 com esse 5, esse 0 com esse 0, vai sobrar 96. Então, cada máquina produz 96 litros por hora. É isso que ele quer saber? Não! Ele quer saber o número de refis que corresponde. Então tem que dividir 96 litros por 240 ml. Transforma isso aqui em ml. Litro, decilitro, centilitro, mililitro. Para transformar de litro para mililitro tem que andar com a vírgula 1, 2, 3 casas para a direita. Ou seja, acrescenta 3 zeros. Vai dar 96 mil mililitros. Agora sim, divide por 240 ml, que é o tanto que tem cada refil. Simplifica esse zero com esse zero, vai sobrar 9.600 dividido por 24. Fazendo a divisão, você vai chegar em 400 refis. 400 refis é a resposta dessa questão. Beleza? Então, essa questão aqui dava um pouquinho menos de trabalho, mas ainda assim é uma questão mais trabalhosa, né? Normalmente, se tem só uma regra de 3 composta, chega no X e já marca a resposta, que ele te deu outro raciocínio complementar para você fazer, certo? Vamos para mais uma, questão número 26. Questão de média aritmética, também trabalhosa. Abel e Bela têm alguns filhos e a média aritmética das idades desse casal e seus filhos é 30 anos. Vamos calcular isso então. Se eu somar a idade do A, do B e dos filhos e dividir
pelas duas pessoas mais o número de filhos, o resultado vai dar 30. Abel, a idade do Abel mais a idade da Bela mais a idade dos filhos, dividido pelo Abel mais a Bela, que são duas pessoas, mais o número de filhos, que o programa não vai falar quantos são, isso vai dar 30 anos. Se calcularmos a média das idades sem considerarmos Abel, obteremos 26,5 anos. Tira o Abel. Então, a idade da Bela mais a idade dos filhos, dividido por uma pessoa, né? Qual pessoa? A Bela mais os filhos. Bela mais a idade dos filhos, mais uma pessoa, a Bela, mais os filhos, a média vai dar 26,5. E se calcularmos a média sem considerarmos a Bela, vai ser 25 anos. Então, A mais IF dividido por 1 mais F é igual a 25 anos. Sabendo que a média da idade dos filhos é 19,8, então se eu pegar a idade dos filhos e dividir pelo número de filhos, o resultado vai dar 19,8. O número de filhos que eles têm corresponde a quanto? Bom, vamos trabalhar aqui com esse tanto de equação. Eu posso pegar aqui, ó, essa é o mais simples. Posso pegar esse f tá dividindo e passar para cá multiplicando. Então, eu vou ficar com a idade dos filhos é igual a 19,8 vezes o número de filhos. A idade dos filhos é 19,8 vezes f. Onde tiver a idade dos filhos, substitui por 19,8f, certo? Então, aqui tem, aqui tem, aqui tem. Substitui por 19,8f, que aí você vai conseguir calcular o número de filhos. Então, eu vou ter A mais B mais 19,8f é igual a 30. Isso aqui que está dividindo, pode passar para cá multiplicando. 30 vezes 2, 60. 30 vezes f, 30f. Certo? Então, eu vou ter A mais B mais 19,8f. Onde tinha IF, coloquei 19,8f. É igual a 60 mais 30f. Beleza. Posso pegar esse 19,8f positivo, passa para cá negativo. 30f menos 19,8f, acrescenta 0,2 para ficar 20, vou ficar com 30,2 menos 20 dá 10,2. Né? Então, vou ter A mais B igual a 60 mais 10,2f. Substitui o IF aqui por 19,8f. Então, vou ter B mais 19,8f é igual a 26,5 vezes 1, 26,5, 26,5 vezes f, 26,5f. Passo 19,8f para cá, 26,5 menos 19,8 dá 6,7f. Então, B é igual a 26,5 mais 6,7f. Aqui você vai conseguir calcular o A. Onde tiver IF, coloca 19,8f. Então, vou ter A mais 19,8f igual a 25 mais 25f. Passo isso aqui para cá. Vou ter 25,2 menos 20 dá 5,2. Então, vou ter 25 mais 5,2f. Descobri o valor de A e de B. Substituir aqui em cima A e B. Vou ficar com a equação só com F. Beleza? Então, onde tiver A, coloca 25 mais 5,2f. 25 mais 5,2f. Onde tiver B, coloca 26,5 mais 6,7f. Isso vai ser igual a 60 mais 10,2f. Só fazer continha. Tudo que tiver F, você soma e subtrai. Tudo que não tiver, você soma e subtrai. Certo? Então, você vai ficar com 11,9f menos 10,2f. Esse 10,2 positivo passa para cá negativo. Então, 5,2f mais 6,7 dá 11,9f. Menos 10,2f é igual a 60. Menos 25 mais 26,5, 51,5, né? Positivo, passa para o outro lado, negativo. Fazendo essa continha, isso vai dar 1,7f é igual a 60 menos 51,5, 8,5. O f vai ser 8,5 dividido por 1,7, que é a mesma coisa que 85 dividido por 17. 85 dividido por 17 dá 5. Eles tinham 5 filhos, é isso que o problema quer saber. Então, essa é a resposta dessa pergunta, beleza? Então, outra questão trabalhosa. Difícil? Não, mas trabalhosa, certo? Pronto para a próxima? Questão número 27. Essa questão você não podia errar. Questão de juros simples, a questão mais fácil da prova. Certo capital, muita gente acertou essa questão. Certo capital foi aplicado a juros simples a uma taxa de 2% ao mês. Após 10 meses, foram recebidos R$ 920 de juros por essa aplicação. Logo, o capital que foi inicialmente investido foi qual? Fórmula de juros simples. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Tem os juros, 920. Quer saber o capital? Tem a taxa 2% ao mês, tem o tempo em meses, 10 meses. Só substituir. 920 é igual ao capital vezes a taxa, 2%, 2,100,
vezes o tempo, 10 meses. Simplifica esse 0 com esse 0, vai sobrar 2 sobre 10. Esse 10 dividindo passa para cá multiplicando, 9.200 dividido por 2. 9.200 dividido por 2, 4.600. O capital era 4.600, só isso. Podia errar essa questão? Escreve aqui embaixo. Podia errar essa questão? Não podia errar essa questão. Não fica bravo comigo, mas essa questão não podia errar na hora da prova. Porque todo mundo vai acertar essa questão. Então, se você errar, você vai sair perdendo. Fechou? Mais uma, questão 28. Aí sai de uma questão baba daquela, vem para uma questão trabalhosa, igual essa aqui das balas. Um pote guardava várias balas. Vitor foi ao pote e pegou 12 balas. Vamos escrever de uma vez, né? O pote tinha X balas. Várias balas se chama de X balas. O Vitor foi lá e pegou 12. Quantas balas sobraram? Tinha X. Pegou 12, vai sobrar X menos 12. Certo? Meia hora depois, o Vitor não se saciou. Voltou e pegou 1/3 das balas que ainda estavam no pote. Então, ele pegou 1/3 de X menos 12. 1/3 vezes X menos 12. Quantas sobraram? Se ele pegou 1/3, vamos supor que isso aqui é uma pizza, não balas. Se ele dividiu a pizza em 3 pedaços, ele pegou um pedaço, quantos pedaços sobraram? 2 pedaços dos 3, certo? Se ele pegou 1/3 de x menos 12, sobrou 2/3 de x menos 12. Fechou? Meia hora depois veio a Marina. Marina pegou 33 balas. Então, Marina pegou 33. Quantas balas sobraram? O tanto que tinha, 2/3 vezes x menos 12, aqui eu já multipliquei, 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 12, menos 24, tudo isso dividido por 3. Então vai ser essa fração, menos as balas que ela pegou, menos 33. Tira o MMC, que vai ser 3, né? Então vou ter 3 dividido por 3 dá 1, vezes isso aqui dá isso aqui, 2x menos 24. 3 dividido por 1, 3, 3 vezes 33, 39. Menos 24 menos 99 dá 123. Então, sobraram 2x menos 123 sobre 3 balas. Beleza. E a Marina, não satisfeita, pegou mais balas. Meia hora depois, Marina pegou 1/3 das balas que ainda estavam no pote. Pegou 1/3 disso aqui, ó. 1/3 de 2x menos 123 sobre 3. Certo? Se ela pegou 1/3, quantas sobraram? 2/3 disso aqui. Beleza? Ela pegou 1/3 dessa fração. Quanto sobrou? 2/3 dessa mesma fração. Certo? Fazendo a continha aqui de quanto ela pegou, 1 vezes isso aqui vai dar isso aqui, 2x menos 123, 3 vezes 3 dá 9. Ela pegou isso aqui. Beleza. Aí pararam de pegar a bala, graças a Deus. Nenhum desses meninos comeu as balas. Olha só, eles pegaram as balas e não comeram as balas. Pra que eles pegaram as balas então, cara? Pra quê? Nenhum desses meninos comeu as balas que pegaram, mas perceberam que tinham pegado, no total, um mesmo número de balas. Ou seja, se eu somar as balas que o Vitor pegou, essas mais essas, esse número vai ser igual às balas que a Marina pegou, 33 mais isso aqui, certo? Então vamos fazer isso. Balas que o Vitor pegou, 12 mais 1/3 vezes x menos 12. 12 mais 1/3 vezes x menos 12. 1 vezes x, x. 1 vezes menos 12, menos 12. Tudo dividido por 3. Isso vai ser igual às balas da Marina. 33 mais 1t, mas já calculei aqui, 2x menos 123. Beleza? Tira o MMC, que vai ser 9. 9 dividido por 1. 9 vezes 12, 9 vezes 12. Mais 9 dividido por 3, 3. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 12, menos 36. Isso vai ser igual a 9 dividido por 1, 9 vezes 33, 9 vezes 33. 9 dividido por 9 dá 1, 1 vezes isso aqui. Isso aqui. Tirei o MMC dos dois lados da igualdade. Elimina o denominador. Então, sobrou só esse tanto de conta aqui. 9 vezes 12 vai dar 108. Esse 108 positivo passa para cá negativo. 9 vezes 33 vai dar 297. Esse 36 negativo passa para cá positivo. Então, passei o menos 108. 108 positivo passa para cá negativo. O menos 36 passa para cá positivo. 9 vezes 36, 33, 297, menos 123. E aqui esse 2x positivo passa para cá negativo. 3x menos 2x. Beleza? 3x menos 2x, 1x. Fazendo essa continha toda aqui, vai chegar em 102. X igual a 102.
É o valor de X que ele quer saber? Não! X é o total de balas que tinha no pote. Tinha 102 balas no pote. Após essas 4 retiradas, o número de balas que ainda está no pote é qual? É esse número aqui, ó, o número de balas que sobraram no pote. 2/3 vezes 2x menos 123. Onde tiver x, coloca 102. Então você vai ter 2/3 vezes 2 vezes 102 menos 123. Aqui vai dar 204, 204 menos 123, né? Então 2/3 vezes 204 menos 123, 204 menos 123, 81. E aí eu faço, aqui embaixo vai dar 9, né? 3 vezes 3, 9. 81 dividido por 9 dá 9. 9 vezes 2, 18. 18 balas. Sobraram 18 balas, dá 102 balas. Ô, criançada que gosta de bala, né? 18 balas é um número que está entre 11 e 20. Corre para o abraço. Essa é a resposta dessa pergunta. Combinado? Então, depois de uma questão super tranquila de juros simples, você vem para uma questão que você precisava ter mais atenção. É uma questão difícil? Não, questão de fração, né? Mas não era difícil, é uma questão trabalhosa. As questões dessa prova se classificam como questões trabalhosas, não são questões difíceis. Os temas são os mesmos das provas anteriores, né? Só precisava ter calma e paciência para fazer as questões. Próxima questão. Essa aqui já começa a ficar menos trabalhosa. Em uma festa infantil, todas as crianças brincaram em todas as atrações que eram de uso individual, cada criança brincando uma única vez em cada atração. No total, essas atrações foram utilizadas 546 vezes pelas crianças. As crianças excediam em 5 o número de atrações da festa. O número de crianças presentes na festa era qual? Então, se você tinha X crianças, que é o que você quer saber, essas crianças excediam em 5 o número de atrações. Você tinha 5 atrações a menos que as crianças, né? Então, se as crianças eram X, as atrações eram X menos 5. Para você saber o total de vezes que as crianças foram nos brinquedos, basta você multiplicar o número de crianças pelo número de atrações, né? X crianças vezes o número de atrações que elas foram, dá o total de vezes. Então, x vezes x menos 5 é igual a 546. X vezes x ao quadrado, x vezes menos 5, menos 5x. 546 positivo passa para cá negativo, né? Isso vai ser igual a zero. Equação do segundo grau. Fórmula de Bhaskara na hora, para calcular o valor de x e correr para o abraço. Então, x vai ser menos b, menos 5, vai dar mais 5, mais ou menos raiz do delta. O delta é b ao quadrado, 25, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 546. Fazendo essa continha, 25 menos com menos dá mais 4 vezes 546, você vai chegar em 2.209. Faz por aproximação a raiz desse tudo dividido por 2a. 2 vezes 1 que dá 2, né? Raiz por aproximação vai dar 47, né? Então, 40 vezes 40 vai dar 1.600, né? 50 vezes 50 vai dar 2.500. Então, é um número menor que 40, maior que 40, menor que 50, mais próximo de 50 do que de 40. Então, qual o número que multiplicado por ele mesmo termina em 9, mais próximo de 50 do que de 40? Vai ser o 47, né? 7 vezes 7, 49. Se estivesse mais próximo do 40, seria o 43. Beleza? Faço por teste. Então você vai ter 5 mais ou menos 47 dividido por 2. Como x é o número de crianças, vamos usar só o número positivo. 47 mais 5, isso dá 52. 52 dividido por 2, 26. 26 é a resposta dessa questão. Certinho? Número de crianças, 26. Só isso. Então essa questão aqui também relativamente fácil, né? Menos trabalhosa, pelo menos. Questão número 30. Para ir de casa ao trabalho, Ricardo pega o ônibus A e percorre um trecho de 17 km, ou o ônibus B, que percorre um trecho de 12 km. Mês passado, para ir de casa ao trabalho, Ricardo pegou esses ônibus 23 vezes, tendo percorrido um total de 326 km. Logo, o número de vezes que pegou o ônibus A foi qual? Então, ele pegou o ônibus A x vezes. Pegou o ônibus A x vezes. Quantas vezes ele pegou o ônibus B? Ele pegou esses ônibus 23 vezes no total. Então, se ele pegou o ônibus A x vezes, o ônibus B ele pegou
23 menos x vezes, certo? Cada vez que ele pegou o ônibus A, andou 17 km, o ônibus B, 12 km. Como que eu calculo o total de quilômetros que foi andado? Basta multiplicar o número de vezes que ele pegou o ônibus vezes o tanto que ele percorreu. X vezes 17 mais 23 menos x vezes 12. Isso vai dar os 326 km. Um probleminha de expressão, né? Só montar a expressão. Multiplica esse por esse, soma com esse vezes esse. Então, vou ter 17x mais 12 vezes 23 menos x. Coloca entre parênteses, porque o 12 tem que multiplicar tudo, tá bom? Isso vai dar 326. 12 vezes 23, 276. 12 vezes menos x, menos 12x. 17x menos 12x, 5x. O 276 positivo passa para cá negativo. 326 menos 276 dá 50. 5x igual a 50, x vai ser 50 dividido por 5, o que dá 10. Ele quer saber o valor de x? Sim, número de vezes que pegou o ônibus A. X vezes, 10 vezes. Essa é a resposta dessa questão. Certo? Dúvidas? Está conseguindo entender o raciocínio? O objetivo desse vídeo é te mostrar o raciocínio das questões. Se tiver dúvidas nas continhas específicas, põe aqui embaixo nos comentários, combinado? Que aí a gente faz nos comentários as continhas específicas. Proposta do vídeo, te mostrar possíveis raciocínios. Algumas questões dá para fazer de formas ainda diferentes. Então, se você conseguir visualizar outro raciocínio, pode colocar aqui embaixo também que a gente discute, tá bom? Pode ter outro raciocínio mais fácil do que esse que eu estou propondo aqui, combinado? Questão número 31, questão de porcentagem deste gráfico. Um levantamento entre todos os sócios de um clube identificou o esporte mais praticado por cada um, com cada sócio indicando apenas um esporte entre vôlei, futebol e basquete. O gráfico indica a distribuição dos associados entre esses esportes. Futebol 23%, basquete 32%, voleibol esqueceram de colocar a porcentagem aqui. Sacanagem. Entre os praticantes de voleibol, 40% são mulheres e entre os de futebol, 60% são homens. 60 pessoas, não 60%, né? Sabendo que entre os sócios que indicaram basquetebol, 115 são homens e 141 são mulheres, aqui facilitou, né? Porque a gente tem a porcentagem do basquete e o total de pessoas. Então a gente sabe que 32% corresponde a esse tanto de gente. O número de homens que praticam vôlei excede o número de mulheres que praticam futebol enquanto. Beleza, fácil, fácil. Então, a gente vai relacionar aqui, ó, 32% é igual a 115 mais 141, são as pessoas que jogam basquete. Total de basquete, 115 mais 141, 256 pessoas. 32% corresponde a 256 pessoas, x pessoas correspondem a 100%. Né? Então, raciocínio aqui, ó, 256 pessoas, total de pessoas que jogam basquete correspondem a 32%. X pessoas vai corresponder a 100%. Multiplica como se fosse um x. 32x é igual a 256 com 2 zeros. X vai ser 256 com 2 zeros dividido por 32. Isso dá 800. Tem 800 sócios no total. Sabendo o total de pessoas, a gente consegue calcular o que ele quer. Homens que jogam vôlei. 40% das pessoas que jogam vôlei são mulheres. Então, 60% vão ser homens, né? Quantos por cento jogam vôlei? Então, a gente tem aqui, ó, 23 mais 32 dá 55. Para fechar a pizza, tem que dar 100%. 100 menos 55, 45% das pessoas jogam vôlei. 100 menos 23 menos 32, 23 menos 32, 55. 100 menos 55, 45%. Então, 45% de 800 pessoas jogam vôlei. Desses 45%, 40% são mulheres, 60% são homens. Né? Se 40% são mulheres, 100 menos 40, 60% são homens. Então, homens, 60% desses 45% do total de pessoas. Certo? Faz com fração que fica fácil. 60 por 100 vezes 45 por 100 vezes 800. Posso simplificar esses dois zeros com esses dois zeros. Vai sobrar só o 8 aqui. Posso simplificar esse zero com esse zero. Então, vai sobrar 6 vezes 45 vezes 8 dividido por 10. 6 vezes 8, 48. Então, vou ter 48 vezes 45 dividido por 10. 48 vezes 45 vai dar 2.160 dividido por 10. 216. 216 homens jogam vôlei. Depois ele quer
Mulheres que jogam futebol. 60 homens jogam futebol. Quantas pessoas jogam futebol? 23% de 800. 23% vezes 800. Simplifica, simplifica. Vai sobrar 8 vezes 23, que dá 184. 184 pessoas jogam futebol. Dessas 184 pessoas, 60 são homens. Então, as mulheres são 184 menos 60, o que dá 124. Número de homens que jogam vôlei excede o número de mulheres que jogam futebol. Basta subtrair 216 menos 124. Isso dá 92. Corre para abraço. Essa é a resposta dessa questão. Essa aqui não achei difícil também não. Não achei trabalhosa. Essa aqui eu achei mais tranquilinha, essa questão. E você? Concorda? Concorda? Discorda? Sem corda. Vamos para a próxima, questão 32. Agora a gente começa as questões de figuras planas. Já coloquei aqui os valores descritos no problema. Na figura a seguir, em que o segmento BC mede 10, está aqui, BC mede 10, o ponto M é médio do lado AB. Então, o ponto M divide o lado AB em duas partes iguais que eu chamei de X. Né? Se aqui mede X também. Do triângulo retângulo ABC. Né? Aqui a gente tem um triângulo ABC. O ponto D é tal que BCDM é um retângulo. BCDM é um retângulo. Então, se esse lado mede X, esse lado mede X também. Esse lado mede 10, esse lado todo mede 10 também. E o ponto N está sobre o lado MD. Cadê o ponto N? Esse aqui está sobre o lado MD. Tal que AMNP é um quadrado. AMNP é um quadrado. Então, se esse lado mede X, esse lado mede X, esse lado mede X, esse lado todo mede X. Certo? Aqui vai valer X menos 3. É porque ele falou que isso aqui vai medir 3 daqui a pouco. A hipotenusa AC divide o quadrado e o retângulo nas regiões trapezoidais R1. Um trapézio é base maior, base menor, altura. Base menor, base maior, altura. Sabendo que a base menor do trapézio R1, essa aqui, mede 3. Então, já coloquei o 3 aqui. Então, aqui vai medir x menos 3. E que a área R2 excede a área R1 em 16, a área do triângulo ABC é qual? Então, vamos trabalhar com isso aqui. Ó. R2 excede R1 em 16. Então, R2 é igual a R1 mais 16. R2 é igual a R1 mais 16. Qual que é a área R2? Área do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, x mais 3 vezes x dividido por 2. X mais 3 vezes x, base maior mais base menor, tudo isso vezes a altura dividido por 2, certo? Qual é a área R2? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Qual é essa base aqui? Daqui até aqui mede x. Aqui mede 3, então esse pedaço mede x menos 3. Então, eu vou ter 10 mais x menos 3 vezes x dividido por 2. 10 mais x menos 3 vezes x dividido por 2. 10 menos 3 dá 7, então eu vou ter x mais 7 vezes x dividido por 2. Substitui agora. Onde tiver R2, coloca isso aqui. Onde tiver R1, coloca isso aqui. Então você vai ter x mais 7 vezes x dividido por 2 é igual a x mais 3 vezes x dividido por 2 mais 16. Só fazer continha, né? Então, tirei o MMC, que vai ser 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes isso aqui dá isso aqui. Igual a 2 dividido por 2 dá 1. Vezes isso aqui dá isso aqui. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 16, 32. Elimina o denominador. Beleza. Multiplica x vezes x, x ao quadrado. X vezes 7, 7x. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. Mais 32. Esse x ao quadrado passa para cá negativo. X ao quadrado menos x ao quadrado dá 0. Vai sumir. Esse 3x passa para cá negativo. 7x menos 3x, 4x. 4x vai ser 32. X vai ser 32 dividido por 4, o que dá 8. É x que ele quer saber? Não! Área do triângulo ABC. Triângulo ABC. Área desse triângulo. Base 10 vezes altura. X mais x. 8 mais 8, 16. 10 vezes 16 dividido por 2. Área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. 10 vezes x mais x. 8 mais 8 dividido por 2. 10 dividido por 2 dá 5, 8 mais 8, 16, 5 vezes 16, 80. A área desse triângulo é 80 centímetros quadrados, certo?
Entendido? Dúvidas? Perguntas? Questão de figuras planas, tranquilinha também. Próxima pergunta, 33. Sólidos. Um sólido oco tem a forma de um paralelepípedo reto retângulo. Está aqui. Em seu interior estão armazenados 96 centímetros cúbicos de água. Quando o sólido está apoiado sobre sua face de maior área, igual eu coloquei aqui, a altura da água em seu interior atinge 1 centímetro. Quando o sólido está apoiado sobre sua face de menor área, essa aqui, a altura da água em seu interior atinge 4 centímetros de altura. Desprezando a espessura das faces e sabendo que a menor aresta mede 3, coloquei aqui a menor aresta sendo a altura, 3, sua área total é qual? Tranquila essa questão, né? Então vamos lá. Quando o sólido está posicionado assim, a água mede 1 centímetro. Qual é o volume de água? 96. Como que a gente calcula o volume de água? Esse lado vezes esse vezes a altura da água, que é 1, né? Então eu vou ter x vezes y vezes 1. X vezes y vezes x vezes 1 dá 96. Quando o sólido está em pé, essa parte aqui é base, a água chega na altura 4 e o volume continua sendo 96. Como que a gente calcula o volume de água? Esse lado vezes esse, 3y, vezes a altura da água, que é 4, né? Então, eu vou ter 3 vezes y vezes 4, 3 vezes y vezes 4. Isso dá 96. Aí, com essas expressões, eu consigo calcular o valor de y e de x. 3 vezes 4, 12. Passa para cá dividindo. 96 dividido por 12 dá 8. Y é igual a 8. Onde tem y, coloca 8. 8 vezes x, 8x vezes 1, 8x. 8x é igual a 96, x vai ser 96 dividido por 8. 96 dividido por 8 dá 12. Calculei x, y, isso. Consigo calcular a área. Qual é a área dessa face? X vezes 3, né? Então, 12 vezes 3, 36. Qual é a área dessa face? Y vezes 3, 8 vezes 3, 24. Qual é a área, qual área que está faltando? Dessa face. É x vezes y, né? Então vai ser 12 vezes 8, 12 vezes 8, 96. Esse sólido tem dois lados de cada um desse, né? Então tem esse lado de trás é igual, esse lado daqui é igual, esse lado de baixo é igual. Então a área total vai ser esse mais esse mais esse vezes 2, certo? Então vai ser 2 vezes 96 mais 24 mais 36. 96 mais 36 mais 24 dá 156. 2 vezes 156, 312. Então, 312 centímetros quadrados é a resposta dessa pergunta. Beleza? Essa questão aqui também eu considerei fácil. E você? Questão número 34. Se não me engano, é a última questão de matemática. Aí a gente passa para as questões de raciocínio lógico. Seja que o vértice de um trapézio retângulo, então aqui a gente tem um trapézio retângulo, seja P um ponto sobre uma diagonal desse trapézio aqui. Tal que o segmento PQ é perpendicular a essa diagonal. Se ele é perpendicular, ele é a altura desse triângulo aqui, né? Conforme mostra a figura, a medida de PQ é qual? Para essa questão, eu usei criatividade. Essa questão aqui é mais difícil de figuras planas. Então, a gente tem, primeiro, dá para calcular essa diagonal AC aqui? Dá. Triângulo retângulo, né? Você tem os catetos, calcula a hipotenusa. Então, a hipotenusa, a diagonal, é igual à soma dos quadrados dos catetos. 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 16 vezes 16, 256. 12 vezes 12, 144. 256 mais 144 dá 400. D vai ser raiz de 400, né? Então, D ao quadrado dá 400, D vai ser raiz de 400, que dá 20. Essa diagonal mede 20 centímetros. Ajuda alguma coisa? Não. Vamos usar, então, criatividade. Se a gente tem aqui um trapézio retângulo, vamos transformar isso num retângulo? Bora! Então, estica esse lado aqui, estica esse lado aqui. Criamos agora um retângulo. Sei que esse lado mede 16, esse lado mede 12. Então, esse lado mede 16, esse lado todo mede 12. Eu tenho esse lado aqui e tenho esse lado aqui. Eu consigo calcular esse lado aqui, ó. Consigo, né? Para que eu vou calcular esse lado? Porque eu vou calcular essa altura desse triângulo aqui a partir da área desse triângulo. Você já vai entender.
né? Então, vamos calcular esse lado aqui, ó. De novo, uso o teorema de Pitágoras, né? Então, o quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, esse lado aqui, CD mede 16, a hipotenusa 2 raiz de 65. Então, vou ter 2 raiz de 65 ao quadrado é igual a 16 ao quadrado mais dq ao quadrado. Isso aqui é ao quadrado, 2 vezes 2, 4, raiz de 65 ao quadrado, 65, 4 vezes 65, 260. 16 vezes 16, 256, passo para cá negativo, agora dq ao quadrado. 260 menos 256 dá 4, dq vai ser raiz de 4 é 2, esse segmento aqui mede 2, beleza. Como que eu calculo essa altura aqui? Vou calcular a área desse triângulo. A área desse triângulo é base vezes altura. Eu tenho a base, falta só a altura, dividido por 2, né? Base vezes altura dividido por 2. Como que eu calculo a área desse triângulo? Eu pego a área toda, a área do retângulo, subtraio a área desse triângulo aqui, ABC, e a área desse triângulo, DQC, DCDQ, certo? Então, calculo a área do retângulo, 12 vezes 16, menos a área desse triângulo, menos a área desse triângulo. Isso vai ser igual à área desse triângulo aqui. Então, vamos fazer? Então, a área desse triângulo ABQ, ACQ, triângulo ACQ, é igual à área do retângulo ABCD, menos a área ABC, essa aqui, menos a área CDQ. Certo? Qual é a área do retângulo? 12 vezes 16. 12 vezes 16. Qual é a área ABC? Base 12 vezes altura 16 dividido por 2. Qual é a área desse triângulo? Base 2 vezes altura 16 dividido por 2. 2 vezes 16 dividido por 2. Certo? Só fazer continha. Beleza? 2 dividido por 2 dá 6, ou eu não lembro se eu fiz 12 ou eu fiz 16. 16 dividido por 2 dá 8. 16, 2 dividido por 2 dá 1. Né? Então eu vou ter 12 vezes 16, 192, menos 12 vezes 8, menos 16. Fazendo essa continha, vou ter 192 menos 96 menos 16. Isso vai dar 80. Então, a área ACQ, a área desse triângulo, é igual a 80. Qual é a área desse triângulo? Base 20 vezes a altura, que é o que eu quero, PQ dividido por 2. 20 vezes PQ dividido por 2 é igual a 80. Vou conseguir calcular PQ agora, né? 20 dividido por 2 dá 10. Então, vou ter 10 PQ é igual a 80. PQ vai ser 80 dividido por 10, o que dá 8. 8 é a resposta dessa pergunta. Então, essa questão aqui eu considero difícil, né? Porque precisa aí de criatividade matemática para conseguir responder bonitinho, certo? Assim a gente termina as questões de matemática, agora a gente vai para as questões de raciocínio lógico. Ainda está vivo aí? Se estiver vivo, lembra, deixa o like, compartilha esse vídeo com alguém e bota seu comentário aqui embaixo. O que você está achando dessas questões? Desnecessárias ou necessárias? Questões aí para quem quer ser sargento mesmo, né? Primeira questão de raciocínio lógico, questão que tem nas nossas aulas. Nessa playlist aqui, ó, se você não conhece, assista às nossas aulas de raciocínio lógico. Nessas aulas tem a resposta dessa questão e da próxima também. A negação da afirmação Adalto está de férias e ele não tem dinheiro para viajar é logicamente equivalente a qual proposição? Nas nossas aulas eu mostrei para você que a negação do se então, negação da condicional, negação do se então, é o caso do ma e né. Logo, a negação do ma e né vai voltar a ser um se então. Ele te deu aqui um e, então você vai transformar esse e num se então, mantendo a primeira parte e negando a segunda parte. Então vamos transformar esse e no se então. Lá nas nossas aulas tem a aula de negação do se então. Para negar o se então, ma e né. Mantém a primeira parte, troca o se então por e, nega a segunda parte. Como ele não te deu um se então, ele te deu um e, você vai fazer o caminho inverso, certo? Então, vamos lá. Mantém a primeira parte e transforma no se. Se Adalto está de férias. Se Adalto está de férias. Troca o se então pelo se, troca o e por se então. Então já pus o se, coloco o então. Nega a segunda parte. Ele não tem dinheiro para viajar. Como que a gente nega uma proposição que tem a palavra não? Basta tirar o não. Ele tem dinheiro para viajar. Então ele tem dinheiro para viajar. Achou a resposta. Se Adalto está de férias, então ele tem dinheiro para viajar. Se Adalto está de férias, então ele tem dinheiro para viajar. Só isso.
Só isso, não tem que fazer mais nada. Essa questão aqui, ó, assistiu às nossas aulas, matou a questão. Não tem erro. Beleza? Pode confiar em mim, pode confiar. Assistiu a aula, matou a questão, né? Assistiu a aula, guardou os casos de negação, equivalência e a tabela verdade, matou a questão. Tranquilinha essa questão, 10 segundos. Essa questão aqui, questão de conjunto, dá um pouquinho de trabalho. Para um piquenique, cada pessoa trouxe refrigerante ou salgado ou doce. Refrigerante, salgado, doce, com interseções. Podendo ter trazido um desses itens ou dois desses itens, mas ninguém trouxe os 3 itens. Então aqui na interseção dos 3 não tem ninguém, 0 pessoas. Quem trouxe doce também trouxe algum outro item e ninguém trouxe refrigerante e salgado. Então no refrigerante e salgado, cadê? Aqui, ó, refrigerante e salgado, não tem ninguém. Quem trouxe doce sempre trouxe algum outro item. Então ninguém trouxe só doce. E aqui ninguém trouxe refrigerante e salgado. 0 pessoas. Foram 20 pessoas que trouxeram doce. Então dentro do conjunto azul tem que ter 20 pessoas. Doce. 20 pessoas. Se aqui tiver x, opa, eu pulei aqui. Depois eu completo. Se aqui tiver x, aqui vai ter 20 menos x. E 25 pessoas que trouxeram um único item. 25 pessoas que trouxeram um único item. Né? Então aqui mais aqui tem 25 pessoas. O número de pessoas que trouxe salgado excede em 9 o número de pessoas que trouxe refrigerante. Se 15 pessoas trouxeram apenas salgado, então aí por isso eu coloquei o 15 aqui. Apenas salgado, 15. 15 pessoas trouxeram apenas salgados. Pessoas que trouxeram refrigerante foi quantos? Beleza. 25 pessoas trouxeram um único item. Se aqui tem 15, aqui vai ter 10, né? 25 menos 15 dá 10. Voltei no raciocínio aqui, né? Então, faz uma coisa de cada vez. 20 pessoas trouxeram doce. Dentro do conjunto doce tem 20 pessoas. Se aqui tem x, aqui vai ter 20 menos x. Beleza. Aqui refrigerante. Quantas pessoas tem? 25 pessoas trouxeram só uma coisa. Tem 15 aqui, aqui tem 0. 25 menos 15 dá 10. Fechou? O que falta agora? Nada, né? Aqui, ó, o número de pessoas que trouxe salgado. Então, as pessoas que trouxeram salgado, 15 mais x, excede em 9 o número de pessoas que trouxe refrigerante. Então, o número de pessoas que trouxe salgado, 15 mais x, salgado excede refrigerante em 9. Salgado, 15 mais x, é igual a refrigerante, 10 mais 20 menos x, 10 mais 20 menos x, mais 9. Né? Então, o número de salgados excede os refrigerantes em 9. Entendido? Como são muitas variáveis aqui no problema, eu pulei as animações aqui de ordem. Espero que não tenha confundido seu raciocínio. Beleza? Pausa o vídeo, relê o problema que você vai conseguir visualizar bem. É só fazer continha aqui agora então, né? Esse x negativo passa para cá positivo, x mais x, 2x. 10 mais 20, 30 mais 9, 39, menos 15, 24. 2x é 24, x vai ser 24 dividido por 2, que dá 12. X é igual a 12. Então aqui tem 12 e aqui tem 20 menos 12 dá 8. Ele quer saber o número de pessoas que trouxe refrigerante. Refrigerante, 10 mais 20 menos x. Refrigerante, 10 mais 20 menos x. 10 mais 20 menos o x, menos 12, né? 10 mais 20, 30. 30 menos 12, 18. 18 pessoas trouxeram refrigerante. Então, questão também tranquila, né? Próxima pergunta. Essa questão pode ter assustado as pessoas, mas não é difícil. Questão de tabela verdade. Dadas as proposições simples P, Q e R, o conectivo bolinha com o cruzado aqui, com mais, para a disjunção exclusiva, ou seja, o ou, e o operador, esse aqui negativo, para a negação, considere as seguintes proposições compostas. Ele deu um ou aqui para duas condicionais, tudo isso conectado por um e a negação da disjunção exclusiva, a negação do ou. Segundo, tem o se então com o ou, a bicondicional, que é o se somente se, e um e aqui. As proposições 1 e 2 são respectivamente contingência, tautologia, contradição.
Primeiro tinha que saber o que é contingência, tautologia e contradição. Sabe ou não sabe? Contingências são proposições que podem assumir valor verdadeiro ou falso. Se você considerar as proposições compostas normais, tradicionais, elas são chamadas de contingência. Elas podem assumir valores verdadeiros ou falsos, certo? Tautologia são as proposições cujos resultados sempre vão fornecer valores verdadeiros. Contradição são as proposições cujos resultados sempre vão fornecer valores falsos. Fechou? Aqui na primeira a gente tem o ou. Na aula de tabela verdade eu te ensinei que no ou os valores lógicos precisam ser diferentes para o resultado ser verdadeiro, certo? Valores lógicos diferentes. Então aqui você tem não R, ou não R, ou R, ou não R, ou R, certo? Se o não R for verdadeiro, o R vai ser falso, né? Que é o contrário. Se o não R for falso, o R vai ser verdadeiro. Ou seja, os valores lógicos aqui dentro sempre vão ser diferentes. Então, aqui dentro sempre vai ser verdadeiro. Só que eu tenho a negação disso. A negação do verdadeiro é falso. Então, o resultado disso aqui, ó, sempre vai dar falso. Sempre, sempre, sempre. E isso está conectado ao E, a tudo isso aqui. Então, não importa o valor disso aqui, porque no E eu só tenho V se eu tiver dois Vs. Se eu já tenho um F aqui, o resultado dessa proposição sempre vai ser falso, independentemente dos valores de P e Q. Não importa o valor de P e Q. Não importa o valor de P e Q, nem de R. O resultado dessa proposição sempre vai ser falso. Se o resultado sempre é falso, isso é uma contradição. Tá bom? Só isso. Aqui a gente tem a bicondicional. Na bicondicional, os valores lógicos precisam ser iguais para o resultado ser verdadeiro. Aqui a gente vai assumir valores para o P, por exemplo. Se o não P for verdadeiro, o P vai ser falso, né? Aqui a gente tem o se então. No se então, quando o se é falso, o resultado sempre vai ser verdadeiro. Então o resultado aqui, ó, sempre vai ser verdadeiro, certo? Por quê? A parte do se é falsa. O único caso falso aqui seria Vera Fischer. Vera Fischer dá falso. Começa com Fischer, o resultado é verdadeiro. Então aqui é verdadeiro. E aqui, se o R for falso, no E, V com F vai dar F. O resultado vai ser falso, né? Então eu vou ter V bicondicional se somente se F. Valores lógicos são diferentes. Só é verdadeiro se os valores lógicos forem iguais. Então, aqui o resultado daria falso. Agora, e se o R for verdadeiro? Se o R for verdadeiro, eu vou ter V e V. O resultado aqui vai ser verdadeiro. Então, eu vou ter verdadeiro com verdadeiro na bicondicional. Valores lógicos iguais, o resultado vai ser verdadeiro. Então, para uma única suposição de resultados que eu fiz, eu já obtive valor falso ou verdadeiro. Então, isso é uma contingência. Então, a primeira é uma contradição, a segunda é uma contingência. Só isso. Fechou? Entendido? Dúvidas? Então, resolvi essa questão, presumindo que você já assistiu às nossas aulas, incluindo a aula de tabela verdade. Por isso que eu fui fazendo o raciocínio aqui rapidinho com você. Tá bom? Se você não entendeu, assista lá as nossas aulas, faz o que eu estou te pedindo, porque é uma aula muito boa para você saber a tabela verdade de cor e conseguir fazer esse tipo de questão rapidinho. Fechou? Vamos para a próxima, questão número 38, está acabando. Essa é uma questão de conjuntos que eu achei difícil. Seja U o conjunto universo dos números inteiros maiores que 100, cuja soma dos algarismos seja igual a 3. Para aí. Vamos desenhar esse conjunto. Então é o conjunto U, algarismos maiores que 100, cuja soma números maiores que 100, cuja soma dos algarismos é igual a 3. Eles formam uma sequência parecida, olha só. Então, é maior que 100. O primeiro é o 102, 2 mais 1, 3. Depois vem o 111, 1 mais 1, 3. 120, 201, 210, 300. Acima do 300 até o 1000 não tem nenhum outro valor cuja soma dos algarismos é 3. Beleza? Então, parou aqui. 102, 111, 120, 201, 210, 300. Depois, a partir do 1000, começa de novo. Ó, 1002, 1011, 1020, 1101,
né? 1110. Então eu acrescentei, ó, 1002, 1011, 1020, pulou 100. Então acrescenta 100, 1101, 1110, acrescenta 200, 1200. Beleza? Aí vem os novos, 2001, 2010, 2100, 3000. Acima do 3000 não tem nenhum outro. Aí passa para o 10.000, aí volta lá no início, 10.002, 10.011, 10.020, 10.101, 10.110, 10.200, aí aumenta 1000, né? 11.001, 11.010, 11.100, 12.000, 20.001, 20.010, 20.100, 21.000, 30.000, aí vai 100.002 e por aí vai, né? Então os primeiros valores se repetem na sequência, você tinha que perceber isso, né? Porque aí construindo a primeira linha, você conseguia construir a segunda linha mais facilmente. Então o conjunto universo é esse, é um conjunto infinito. Aí beleza. O conjunto A está contido em U, então existe um conjunto A que está dentro desse conjunto. É tal que cada elemento tem mais de 5 algarismos. Então são os números cuja soma dos algarismos dá 3 e tem mais de 5. É a partir daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir daqui, dos algarismos que tem 6 algarismos. Então vai ser 100.002, 100.011, depois 100.020 e por aí vai. Certo? O conjunto B está contido em U, é tal que cada elemento tem no máximo 2 algarismos zeros consecutivos. Então, dentro do universo aqui, os que têm no máximo 2 zeros consecutivos. Então, é o 102, 111, 120, 201, 210, 300, 1002, tan, 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 tan. Chegou no 3000, 3000 não entra, porque 3000 tem 3 zeros consecutivos, né? Então, B vai ser esses valores. Sendo AC o conjunto complementar de A em relação ao conjunto U, o número de elementos complementar de A em interseção com B é qual? Tinha que saber o conceito. Aqui no canal tem vídeos com o conceito de complementar. O conjunto complementar de A em relação a U nada mais é que U menos A. É tudo que está em U e não está em A. Tá? O complementar de A em U significa U menos A. É tudo que está em U e não está em A. Então, o que está em U que não está em A? Todos esses números que eu coloquei aqui, menos os que vêm a partir do 100.002. Tudo que está em U e não está em A. Certo? Então, seriam todos esses valores aqui. O AC, o complementar de A. Interseção com B. Desses números aqui, quais estão juntos com B? Todos que não têm 2 zeros consecutivos. Marquei aqui, ó, de verde. Todos esses não têm 2 zeros consecutivos. O 3000 tem, o 10.002 tem, 12.000 tem 3, 20.001, 21.000 e 30.000. Todos esses têm. Então basta contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 números. Só isso. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Achei difícil de mostrar essa questão com outro raciocínio. Se você tiver outro raciocínio para essa questão, coloque embaixo, né, um raciocínio mais fácil, sem contar. Né? Mas na hora da prova eu faria assim. Beleza? Vamos para a última questão. Não, não é a última, é a penúltima, eu acho. Questão do verdade ou mentira. Um prédio, esse tipo de questão é legal. Um prédio possui 3 elevadores lado a lado, um com portas vermelhas, um pretas e um com portas amarelas. Um visitante sabe que apenas um elevador leva ao andar do restaurante. Então, anota lá. Restaurante, só um elevador. Na frente de cada elevador, há um mensageiro usando o uniforme da mesma cor do elevador que guarda. Um dos mensageiros sempre mente em suas falas e os outros dois sempre falam a verdade. Então, um mente e dois falam a verdade. Os 3 mensageiros sabem qual elevador leva ao andar do restaurante e conhecem o comportamento honesto ou mentiroso de cada um. O visitante, querendo ir ao restaurante, perguntou a cada mensageiro qual elevador deveria tomar. Essas são as respostas de cada mensageiro identificadas pela cor do uniforme. O vermelho disse: você não deve tomar o meu elevador. Então, o vermelho disse: o restaurante não é vermelho, não é o elevador vermelho, né?
O preto, para ir ao restaurante, deve pegar o elevador amarelo. Então, o preto falou, pegue o amarelo. E o amarelo falou, o mensageiro que está de preto mentiu. Ou seja, ele falou, não pegue o amarelo. Né? Não pegue o amarelo. Falou que mentiu. O preto falou que é para pegar o amarelo. Ele falou e o preto mentiu, então ele falou, não pegue o amarelo. Certo? Sempre que você tem uma questão de verdade ou mentira, se você tem alguém acusando o outro de mentir, ou quem está acusando está mentindo, ou o acusado está mentindo. Sempre, tá? Então aqui seria ou o amarelo ou o preto, o mentiroso. Ok? Quem acusa pode estar mentindo e o acusado pode estar mentindo. Um dos dois está mentindo. O visitante, depois, então não é o vermelho que está mentindo. O visitante, depois de ouvir as respostas, então fica a dica. O visitante, depois de ouvir as respostas, informou aos mensageiros que ainda não sabia qual elevador tomar. Então perguntou aos mensageiros se o elevador de portas pretas leva ao andar do restaurante, e um deles respondeu com sim e dois responderam com não, o que permitiu ao visitante determinar com certeza lógica qual elevador tomar. Então ele perguntou, o preto leva ao restaurante? Um respondeu sim e dois não. Dois falam a verdade. Se dois falam a verdade, a gente tem que ter duas respostas iguais, certo? Duas pessoas falam a verdade. Então, tem que ter duas respostas iguais. A resposta igual é não. Então, não é a resposta verdadeira. O preto não leva ao restaurante. O elevador preto não leva ao restaurante. A cor das portas do elevador que leva ao restaurante e a cor do uniforme do mensageiro que mentiu são quais, respectivamente. Então a gente sabe que o elevador preto não leva ao restaurante. Então a pessoa de preto não mentiu, porque ela falou, pegue o elevador amarelo. Então o restaurante está na porta amarela, é o elevador amarelo. Então o preto falou a verdade, né? É para pegar o amarelo, o vermelho falou a verdade e o amarelo é o mentiroso. O amarelo falou não pega o amarelo, sendo que o restaurante é no amarelo, certo? É isso. Então, quem falou, cadê? O que leva ao restaurante é o elevador amarelo e quem é o mentiroso é a pessoa amarela. Então, é amarelo e amarelo. Essa é a resposta da pergunta. Só isso. Tá? Então aqui fica a dica. Se alguém está acusando o outro de mentiroso, ou quem acusou é o mentiroso, ou o acusado é o mentiroso. Tá bom? Um dos dois vai ser o mentiroso. Agora sim, a última questão, questão de probabilidade. Um saco contém 60 bolas vermelhas idênticas que serão distribuídas em 4 caixas A, B, C e D. Foi estabelecido que as 4 caixas deverão conter 15 bolas cada uma. Ou uma caixa deverá conter 12, a outra 15, outra 16 e outra 17. Se a escolha entre as opções apresentadas é aleatória, a probabilidade de a caixa A receber 15 bolas é qual? Primeira condição, as 4 caixas vão ter 15 bolas. Então, em qualquer condição, a caixa A vai receber 15 bolas. Então, na primeira condição, a probabilidade é 100%. Né? Primeiro caso, uma chance em uma possibilidade. Né? Se for o primeiro caso, vai ter 15 bolas na caixa A. Segundo caso, você tem 4 caixas e 4 opções de bolas. Então, a gente, para calcular o total de possibilidades, a gente vai pegar as 4 caixas e mudar a ordem aqui, né? A ordem do número de bolas dentro das 4 caixas. A gente vai fazer a ordem, como a ordem é importante, né? A gente vai fazer o arranjo das 4 de 4 em 4. Total de possibilidades, arranjo das 4 de 4 em 4. Então vai ser 4 fatorial dividido por 4 menos 4 fatorial, que dá 0 fatorial. O fatorial de 0 é 1. Então, eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Dentro dessas 24 possibilidades, né, de organizar as bolas dentro de cada uma das 4 caixas, em quantas vão ter 15 na caixa A? Basta você pegar o total de possibilidades e dividir pelo número de caixas, né? 24 dividido por 4. 24 dividido por 4 dá 6. Em 6 dessas 24 possibilidades, a gente vai ter a caixa A com 15 bolas brancas. Né? Em 6 vai ter a caixa B, em 6 vai ter a caixa C, e em 6 vai ter a caixa D. Certo? Aí, sabendo o total de chances, sabendo o número de chances
do evento que a gente quer e o total de chances possíveis, a gente consegue calcular a probabilidade. Vai ser 1 mais 6 dividido por 1 mais 24, né? Então, evento que a gente quer, uma chance no primeiro caso ou 6 chances no segundo caso, dividido pelo total de eventos. Uma possibilidade no primeiro caso, 24 no segundo caso. 1 mais 6, 7. 1 mais 24, 25. 7 sobre 25 é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? E aí, você sobreviveu até aqui? Espero que sim. Para aprender mais, confere os links que eu separei para você. Claro, se inscreve na Central dos Números, deixa o seu valeu demais, deixa o seu like e bora compartilhar conhecimento. No mais, bons estudos e até a próxima.